Oi gente, tudo bom? Eu sei que eu tô um pouco atrasada com o vídeo, umas 2 semanas, mas finalmente saiu, então obrigada pela paciência de todos. Então, bora ver o vídeo. Então, hoje a gente vive numa época de entretenimento, basicamente. Diariamente nós somos bombardeados com novos filmes, séries, músicas, livros e tudo que tu pode imaginar. Mas fato é, nenhum outro ramo tem lucrado tanto quanto a indústria cinematográfica. E com esse crescimento da indústria cinematográfica veio o outro modismo, o universo dos super-heróis. Grandes estúdios, tipo a Marvel, por exemplo, arrastam multidões de fãs, criam lendas de personagens e divulgam seus ideais. Esses personagens em questão acabaram se tornando o centro do amor e da atenção de muitas pessoas. Eles unem poderes excepcionais a características humanas, e essa combinação faz com que nós muitas vezes tenhamos a vontade de que o que é imaginário acabe se tornando real por um momento. Mas afinal, o que é ser herói? Segundo o site Significados, herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Bem, se a gente for trazer para o nosso imaginário popular, ser herói é basicamente ter superpoderes e fazer o bem. Porque se você tem superpoderes, mas não faz o bem, você é basicamente um vilão. E se você faz o bem, mas não tem superpoderes, no máximo tu vai ser uma pessoa boa e exemplar na sociedade. Porque no fim das contas, ser herói é enfrentar diariamente, constantemente o mal. E mesmo perdendo algumas batalhas, é saber que no final se vai ganhar a guerra, contra o mal no caso. Mas qual o objetivo por trás desses seres extraordinários chamados super-heróis? Por que supostamente eles fazem isso? Bem, a resposta é meio óbvia, acho que todo mundo sabe, que é simplesmente salvar as pessoas e fazer justiça. Não salvar qualquer pessoa, mas salvar aquelas que merecem ser salvas, aquelas que estão lá pacificamente vivendo a sua vida e não fazem mal pra ninguém. Mas depois de tudo isso, qual é o objetivo de toda essa introdução, né? Em Mateus 5, Jesus ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso não parece enquadrar muito com a imagem que a gente tem de super-heróis, já que eles estão justamente combatendo os vilões. Mas a questão é que essa imagem de super-herói, como tudo que é criado por nós, nos traz um senso de justiça a partir da nossa visão, a partir da visão humana. Nos traz uma imagem onde pessoas que não matam, não roubam ou não interferem, digamos assim, na vida dos outros, se sentem no direito de julgar e se sentem no direito de achar que os seus erros são menores do que os erros dos outros. A grande questão é que todos nós somos os vilões da história. Todos, sem exceção. Todos nós merecíamos destruição e morte. Romanos 3:10 vai nos dizer isso. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós estávamos fadados à condenação, sabe? Mas é aí que ocorre uma reviravolta na história e que entra o nosso verdadeiro herói, Jesus. Ele foi o único que esteve disposto a mudar essa realidade. Ele foi o único herói que estava disposto não a morrer somente por aquelas pessoas boas, mas a morrer pelos vilões, por aqueles que faziam coisas más, por aqueles que não mereciam. Ele sabia que ele que seria doloroso, que ele poderia ser rejeitado e que ele seria rejeitado por muitos. E que talvez ele fosse esquecido e o seu amor não fosse correspondido, mas ainda assim a entrega dele foi
completa. Ainda assim, ele escolheu morrer por aquelas pessoas que somos nós. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 5, de 6 a 9, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Sabe, Jesus ele veio para nos mostrar que esse é o verdadeiro significado de ser herói. Muito mais do que ter características divinas, poderes excepcionais ou só simplesmente ser uma pessoa boa, buscar fazer o bem. É sobre amor, sabe? É sobre se importar, mas não só se importar com aqueles que se importam contigo e não só amar aqueles que te amam, mas amar no geral, sabe? Amar com a visão de Deus, com o coração de Deus, é olhar para a humanidade com os olhos que Deus teve, sabe? Porque esse amor que ele sentiu por nós superou todas as coisas, superou toda a dor que ele poderia vir a passar, superou todas as rejeições, sabe? Superou tudo só para ele poder ter a certeza de que se ele fosse salvar uma alma, se só uma alma o aceitasse, ainda assim aquela uma alma estaria com ele no céu, sabe? Não sofreria condenação eterna. O verdadeiro herói da história, o nosso verdadeiro herói, ele escolheu não condenar os vilões, mas dar a eles uma segunda chance, uma chance de repensar o seu passado, de repensar os seus erros e de escolher escrever uma nova história, uma história na qual eles podem ser os heróis da vida de outras pessoas, sabe? Ao invés de só trazer o mal, mas trazer palavras de amor, palavras de vida, palavras de esperança. E no fim, ganhar a coroa da vida e passar a eternidade ao lado de Cristo, contemplando a glória de Deus, sabe? E essa história é realmente, tipo, muito melhor do que qualquer filme poderia sequer passar sobre um super-herói, porque isso não passa nem na nossa cabeça, porque a gente não tem essa capacidade de amor e de compreensão que Cristo teve conosco, sabe? E é isso que faz ele tão maravilhoso, tão excepcional, tão... Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Que eu não sei quando vai sair, mas até o próximo vídeo.